Conversa com meu povo. O caminho da fé. Temos no coração imensa gratidão do tamanho da eternidade por termos recebido o tesouro da fé cristã. Fazem parte da incontável quantidade de pessoas que para isso contribuíram. De um lado, a multidão de santos e santas, alguns conhecidos e outros anônimos, que nos ofereceram o testemunho da fé, a vida de igreja, os valores que nos foram legados, demonstrados inclusive na linguagem usada em nossos ambientes, assim como no jeito de pensar e reagir de nossas pessoas e famílias. E não nos esqueçamos que a fé faz e edifica realmente uma cultura cristã, destinada a influenciar positivamente os ambientes em que nos encontramos. Na aproximação do Círio de Nazaré, basta observar que o grande evento essencialmente cristão e católico tem o poder de manifestar a tantas pessoas, algumas movidas apenas por curiosidade, a força do Evangelho e a presença mariana no título e na devoção profundamente evangelizadora de Nossa Senhora de Nazaré. Vale a pena redescobrir os passos percorridos por tantos cristãos, começando pelos discípulos da primeira hora, dos apóstolos, para atualizar com força e disposição nosso caminho de fé. E o fazemos a modo de uma pequena peregrinação espiritual, como alguém que busca o santuário da mãe e modelo de fé, a Virgem Maria de Nazaré. Há uma imensa multidão espalhada pelos caminhos dos séculos, com todo tipo de gente, e nós aí estamos, buscando Deus, muitas vezes às apalpadelas. Entramos todos pela porta da gentilidade, porque não somos judeus, e a porta da misericórdia. É o que oferece a imagem de tantas pessoas que se acercavam de Jesus, muitas delas desejosas de tocá-lo, com a clareza de encontrar não só a cura de suas enfermidades eventuais ou dificuldades, mas lá dentro o sentido da vida que só em Deus se pode achar. Tenhamos hoje a coragem de recolher em nossa mente as perguntas e questionamentos ocorridos em nossa história, nossas eventuais revoltas e dúvidas, às vezes com que culpamos a Deus, mesmo sem conhecê-lo bem, dos problemas enfrentados. Tudo isso seja colocado como um pacote de presentes misterioso e complexo. Da multidão saíram respostas à pergunta de Jesus, uma espécie de pesquisa de opinião, dessas tão comuns nos dias eleitoreiros em que nos encontramos. Para alguns, Jesus é João Batista, para outros, Elias ou um dos profetas. Ou, se fizermos a pesquisa no dia de hoje, muitos o chamarão de mestre, outros o colocam em pé de igualdade com iniciadores de movimentos religiosos de toda a ordem. Há até gente que pensa que escreveu livros, quando a única escrita que fez foi com o dedo e na areia, e logo depois foi apagada pelo vento. E ele, o que é? Ele é único, pois é a palavra de Deus que se faz carne, Filho unigênito do Pai. Pode acontecer que até muitos cristãos nivelem tudo em pé de igualdade, pois dizem, afinal, existe a liberdade religiosa. Aliás, só para não nos esquecermos, o próprio diálogo religioso só pode ser autêntico quando aqueles que nele se envolvem estiverem absolutamente convictos de suas escolhas, sabendo respeitar, é claro, mas sem confundir aquele que pensa diferente.
No meio da multidão, vêm à tona os que acolhem a palavra e se tornam discípulos. Recebido o primeiro anúncio, chamado querigma, inicia-se o processo de seguimento para aprender do próprio Senhor e de seus discípulos, já associados na fé, o que é ser cristão. Descobre-se que ninguém fala como ele. A pessoa começa a praticar o que o Senhor vive e faz. Há um caminho a ser percorrido e para todos nós que desejamos refazer de modo corajoso nossas opções, uma proposta é viver a palavra como alguém que se deixa de novo alfabetizar. Quem sabe uma palavra do Evangelho por dia, buscando depois partilhar com os irmãos e irmãs os frutos de tal prática. E o acompanhamento do processo acontece através da catequese. Lembremos-nos de que podemos refazer as pessoas olhando para o modelo da iniciação cristã. E aí poderemos dar de novo os mesmos passos. Todos nós, conduzidos pelo Espírito, nascidos nas águas do batismo, buscamos depois uma vida de oração e de comunhão com Deus. E aqui colocamos em relevo a liberdade com a qual podemos dirigir-nos ao Senhor na nossa oração com simplicidade e autenticidade. Todo este processo é acompanhado pela prática sacramental que buscamos. A iniciação à vida cristã completa com a Eucaristia, ela se completa exatamente com a Eucaristia, a mesa do Senhor, alimento para a vida eterna, e mais o sacramento da Crisma, com o dom do Espírito Santo para o apostolado, quando brota no coração o desejo missionário de comunicar aos outros o que recebemos e vivemos. Mas tudo isso se realiza em comunidade, a vida de igreja, especialmente na paróquia, onde tudo deve contribuir para o crescimento e o amadurecimento na fé. E somos, irmãos e irmãs, responsáveis uns pelos outros. Parece simples, mas o processo da caminhada da fé traz consigo dificuldades. Depois da confissão de fé feita por São Pedro, certamente Jesus se animou e decidiu anunciar aos discípulos o sofrimento, a morte na cruz e a ressurreição. Ficaram tão apavorados que nem devem ter prestado atenção à certeza da ressurreição. E Simão Pedro, atrevidamente, repreende Jesus. À altura de nosso caminho de fé, com toda certeza fomos surpreendidos com os anúncios e a realidade da dor e do mistério do sofrimento. E haveremos de ouvir centenas de vezes as palavras fortes e exigentes de Jesus. Jesus chamou a multidão juntamente com os discípulos e disse-lhes: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. E uma nova escolha de seguimento de Jesus aconteceu com os primeiros discípulos e há de acontecer conosco. Enfim, a fé professada e purificada se manifesta na prática do Evangelho, especialmente o serviço da caridade, como indica a carta de São Tiago na liturgia do 24º domingo do tempo comum. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não tem as obras? A fé seria capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão, uma irmã não tem o que vestir, mas lhes falta a comida de cada dia? Se então algum de vós disser a eles: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adventa isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, em ações, por si só está morta.
encontro com o Senhor, seguimento, configuração com Cristo, vida em comunidade, escuta e prática da palavra de Deus, vida sacramental, força para abraçar a cruz, testemunho da caridade e missão. Uma descrição do caminho da fé, ao qual somos todos convidados e desafiados à sua renovação constante. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, quero colocar em relevo a vitalidade das nossas comunidades paroquiais, das áreas missionárias, das pastorais, dos movimentos de igreja. É impressionante quando eu digo que nós bispos, em geral, vamos a pelo menos 2 lugares por dia, o que significa que nós voltamos para casa com pelo menos 6 notícias de situações de igreja, de vida, de paróquias, de pastorais, das celebrações, das reuniões, dos encontros que fazemos. Quero então dizer-lhes como nos alegra o fato de que as nossas comunidades paroquiais ou as comunidades que fazem parte de uma paróquia crescem em participação, em envolvimento, em corresponsabilidade, e tudo isso faz muito bem para a nossa vida de igreja. E penso que todos nós podemos e devemos alegrar-nos com isso. Deus abençoe as nossas comunidades e as nossas paróquias pela sua força e pela sua vitalidade, que é tão importante. Minha saudação à Paróquia da Santa Cruz, que celebra neste final de semana os 90 anos de sua criação. Deus abençoe. Um abraço ao pároco, um abraço a todos os paroquianos por esta festa bonita que se celebra, exatamente celebrando na solenidade, na festa da Santa Cruz. Pergunta de Sulei Pinheiro. Dom Alberto, por que celebramos a missa de 7º dia de falecimento de um ente querido? É uma sugestão da igreja? Essa é uma pergunta muito boa. Se você percorrer o missal todinho, e trabalhei na tradução do missal, então você não encontrará lá missa de 7º dia. Você vai encontrar missa pelos fiéis falecidos. Há lugares que têm o costume de demorar a fazer o sepultamento, as exéquias, lugares, por exemplo, de clima mais frio, então não se faz porque se espera a chegada dos parentes e tudo isso, né? No nosso clima tropical, então, tantas vezes é impossível que os parentes cheguem para as exéquias, para o sepultamento. Criou-se então o costume de celebrar no 7º dia, lembrando a criação do mundo. 7º dia Deus descansou. Outros lugares do mundo celebram no 3º dia, recordando Jesus ressuscitou ao 3º dia. Outras pessoas celebram no dia mais adequado, mais fácil para uma participação de toda a família. Então é um hábito, é um costume fazer a missa de 7º dia, é uma coisa elogiável, uma coisa bonita, mas é uma proposta. Mas se celebra no 6º ou no 8º, não é que vai mudar, justamente porque para Deus não tem tempo, né? Então a oração toca a pessoa naquele momento da sua entrega definitiva para Deus, no finalzinho de sua jornada aqui na Terra. Graça Lima, de Belém. Dom Alberto, por que São José é filho de Davi se ele era filho de Jacó? Olha, Graça, é bom a gente saber uma coisa. Fala que é filho de Jacó porque ele é da descendência de Jacó. Por isso são expressões que usadas da mesma maneira como alguém diz assim, irmãos de Jesus, é porque a expressão irmãos se referia à grande família de tipo patriarcal que existia naquela época. Então, filho de Davi quer dizer da descendência de Davi. Agora, o seu pai aqui na terra tinha o nome de Jacó. Então, é
é um pouco a expressão que usa de acordo com os ambientes culturais em que essas coisas foram escritas. Jussara Franco, de Belém. A Bíblia católica é diferente da Bíblia protestante? Sim, porque na Bíblia protestante faltam 7 livros que eles não são reconhecidos e são, eles dizem uma palavra que são deuterocanônicos, porque foram escritos depois em língua grega, fora do ambiente, então havia um costume de considerar que só aquilo que foi escrito ali em hebraico ou aramaico, e então faltam 7 livros, ou 7 trechos de livros também na Bíblia protestante. Antônia Maria Lopes, de Belém. O que podemos entender sobre a Assunção de Nossa Senhora e o seu culto? Culto é homenagem, né? O culto prestado a Deus é um culto de adoração. O culto prestado a Nossa Senhora ou aos santos é um culto de veneração. Nossa Senhora canta o Padre Zezinho de uma forma muito interessante, ela não é deusa, nem mais do que Deus, mas de todas as criaturas deste mundo, ela é a maior. Então, a fé que a Igreja professa, desde os primeiros séculos, afirmou que Nossa Senhora, tendo passado pela morte, ela não sofreu a corrupção do sepulcro e foi elevada ao céu. Elevada, assunção, quer dizer, assumida ao céu pela força do seu Filho Jesus Cristo. Então ela foi elevada ao céu em corpo e alma. Chegou na nossa frente para mostrar o caminho. O culto a Nossa Senhora é um culto de imitação das suas virtudes, é um culto de reconhecimento do seu valor, a certeza de que no céu ela continua a acompanhar a nossa peregrinação da fé e, portanto, pode rezar conosco, pode rezar por nós. Caríssimo irmão, caríssima irmã, eu desejo que todos tenham um final de semana muito bem vivido, muito intenso, com a graça de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.